Paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Estamos aqui, grato a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui gravando este programa que tem sido uma bênção. Já está comigo aqui o pastor Marcílio. Pai do Senhor, evangelista Tiago, e nesta oportunidade que Deus nos concede mais uma vez estarmos aqui num programa EBC em Foco, no podcast Semear, saudamos a você também com a santa e gloriosa paz do Senhor, onde quer que você esteja nos assistindo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por participar conosco aqui desta conversa, deste ensinamento aqui da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9, que tem por título O Caminho, a Verdade e a Vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, já deixa teu like e já compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, que você vai estar abençoando a vida das pessoas com esta palavra, com esse ensinamento e também abençoando o nosso canal. Vamos partir agora para o texto áureo. Pastor Marcílio. O texto áureo nos ensina o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A verdade prática nos diz a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo do 1 ao versículo 15. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, pastor Marcílio, vamos para a nossa lição. Antes de começarmos, falando do primeiro ponto da nossa lição, como de costume, vamos falar da palavra-chave. E a nossa palavra-chave é vida. Mais uma vez, evangelista Tiago, assim como na lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida, essa palavra foi repetida novamente aqui, que nós já falamos, que vai definir todos os seres vivos. Então, é uma palavra que transforma, é uma palavra que vai dar orientação, vida completa a todos. E esta palavra, ela é mostrada nos exemplos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a vida, ele é a transformação, ele é, além de vida também, caminho e ele é verdade. Então aqui nós vamos compreender Jesus como caminho, verdade, vida, ele é consolo, ele tira dúvida, como vida, ele tira dúvida, ele sana todas as incertezas, o engano, ele transforma em solidificação de conhecimento. E essa palavra, em sua essência, ela vai nos trazer algo de muita importância, que vai mudar e transformar todos os seres humanos. Pastor Marcílio, a introdução da lição diz aqui que a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos. E se a gente for analisar, quando essa expressão eu sou o caminho, é uma expressão que nos traz esperança, é uma expressão que nos faz confiar em algo futuro, Então, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, nesse capítulo 14, se a gente for ler todo o capítulo, o nosso coração vai se encher de esperança, porque realmente a gente vê que Jesus, ele é o caminho. É o único, Pois bem, evangelista Tiago, já entrando aqui no primeiro ponto, na primeira tese, como dizia meu pai, o consolo e promessa do Senhor Jesus, nós temos aqui 3 tópicos aqui, subtópicos, O caminho, a verdade e a vida, consolo no cenário de angústia, porque Jesus estava angustiado neste momento, e uma promessa gloriosa. Então aqui, Jesus como caminho, Jesus como verdade, nós vamos observar nesta lição, desta semana, que essa declaração de Jesus como único caminho, como única verdade e vida disponível à humanidade, nos ensina algo extraordinário. Então esse mesmo versículo aqui de João capítulo 14, versículo 6, a leitura em si, quando ele começa a consolar os seus discípulos, dizendo, não se turbe, não se atemorize,
Estás quieto, em outras palavras, né? Não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo não teria dito, né? Vou preparar lugar. Então, esse endossamento dessa palavra de João, capítulo 14, que vai endossar que ninguém pode aproximar-se do Pai a não ser por intermédio dele, de Jesus Cristo. Então, existem muitas afirmativas que vai expressar esse consolo de Cristo Jesus disponíveis aos seus discípulos. Então, muitos estudiosos, Tiago, afirmam que esse evangelho de João, que nós estamos estudando, a partir do capítulo 13, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos, mais precisamente, no versículo 31, Jesus se despede com as últimas instruções aos seus discípulos, trazendo orientações quanto aos futuros dos discípulos. E quando Judas Iscariotes sai, depois de trair, né? A Bíblia diz aqui no versículo 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Aí o versículo 31 vai falar sobre as últimas instruções de Jesus aos discípulos, para não deixar eles preocupados com o futuro deles, porque Jesus iria para o Pai. Existia uma preocupação, né, da parte dos discípulos, né? Porque tanto é que... Por que é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus estava respondendo a uma grande dúvida de um dos discípulos, que era Tomé. Porque, Senhor, para onde Tomé, ele deixa bem claro aqui, né, que ele não compreendia e ele questiona, né, Jesus dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? É aí que Jesus responde, claramente, né? Jesus então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse pronunciamento que Jesus direciona como resposta a Tomé, Jesus está dizendo que a verdade que Deus revela é o próprio Deus. Ele é a verdadeira vida no próprio Deus, em Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó, tendo ele, versículo 31 do capítulo 13, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Ou seja, o versículo 32 completa. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Então é aqui que nós entendemos que a preocupação dos discípulos, Jesus tenta consolar, mostrando que ele é o intermediador. Tanto é que na próxima lição, na lição de número 10, nós vamos observar a ação do Espírito Santo, que Jesus não deixou os seus discípulos órfãos, né? Ele enviou o Consolador. Então Jesus já estava consolando, né? Para depois, quando ele assunta aos céus, trazer o Consolador, enviar o Consolador para confortar os discípulos nos momentos difíceis. Já entrando aqui no consolo, num cenário de angústia, o comentarista diz, é evidente que Jesus estava angustiado. A gente vê isso claramente, o texto tá claro, né? Quando a gente vê aqui no versículo 21 do capítulo 13, diz assim, depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Aqui a gente vai ver que Jesus já sabia quem ia trair ele. Não é? Ele já tinha uma predição, né? Sabia que Judas iria o trair. Tanto é que ele disse, o que você fez, o que você vai fazer, faça logo. Porque Jesus já estava em agonia. Terminou ali no cenáculo a Santa Ceia, né? Jesus já ia caminhar para... Ele já estava sentindo, né? Se aproximando o que iria acontecer. Lá no Getsêmani, né? Quando ele vai orar, nós já passamos por isso, ora, busca ao Senhor, chama Pedro, Tiago e João para velar com ele, ninguém velou. Então a angústia era tamanha ali, a maioria dos discípulos abandonaram Jesus, né? Naquele momento de sofrimento. Porém, depois, Jesus concluiu a sua obra vicária, morrendo, né? Ali no Gólgota pelos nossos pecados. E é importante a gente frisar aqui, pastor, que mesmo Jesus tendo essa aflição aqui, que ele estava aflito, mas mesmo assim ele olhou para os seus discípulos e pôde consolar os seus discípulos, porque os discípulos estavam sofrendo, como o Senhor falou, por saber
que o seu mestre, que Jesus sempre falou que um dia ele iria embora, né? Um dia ele iria voltar para o Pai. Então imagina como estavam os discípulos. Aqui, justamente o que você está falando, está no versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Isso Jesus falando, né? Aí é quando Tomé, no versículo 5, diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Uma interrogação. Aí é quando Jesus diz o versículo 6, né, que está no nosso texto áureo também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, depois de afirmar que ele voltaria ao Pai, ele diz, Jesus, mesmo vós sabeis para onde vou, né, e conheceis o caminho. Então, eles estavam tanto tempo com Jesus, mas mesmo assim ainda tinha discípulo que não sabia que caminho Jesus estava se referindo. Então, nós observamos que Jesus ali traz essa palavra de conforto a ele, dizendo, eu sou caminho, verdade, vida. Porque os discípulos precisavam entender, não é, que a vitória seria a partir da morte de Jesus. E era isso que Jesus sempre estava querendo passar, né, queria que os discípulos inculcassem na sua cabeça. Né? A morte não significa a morte. A morte vai significar a vitória, vai trazer um bem. E o bem que Jesus estava falando aqui, se referindo justamente, quando ele subisse ao céu, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que habitaria dentro de cada um deles. Tanto é que nós vamos observar lá na próxima lição uma forma extraordinária quando Jesus sopra e diz a ele, recebam o Espírito Santo, quando Jesus já está glorificado, né? Então, olha bem, que interessante, como é o recebimento do Espírito Santo. É uma forma tão simples, Tiago. Então, Jesus, antes desse período, ele percebeu que todos os seus discípulos também estavam perturbados, né? Desde o incidente que aconteceu com Judas Iscariote, como nós já falamos aqui. Então, ele disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. É aqui, depois do diálogo, que eles ficaram preocupados quando viram Judas Iscariote sair. Aí, e agora? O que é que vai acontecer? Aí Jesus, olha, calma, não se turbe o vosso coração. Na minha versão diz assim, não fiquem aflitos. Não fiquem temerosos, né? Esse era um modo de aquietar o espírito dos discípulos, mas não evitava ali, como diz o nosso comentarista, o fato de que Jesus seria entregue na mão dos homens, para que se cumprisse a palavra do Senhor, cumprindo-se assim os desígnios divinos, né, de sofrer por toda a humanidade. Então já era noite, a Santa Ceia já havia acontecido, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então a traição aconteceu na madrugada, né? Ele estava angustiado e os seus discípulos também. Todavia, Jesus estava ali, Tiago, no momento crucial de sua vida e também de seu ministério. Ele os deixou na companhia dos discípulos naquele monte para falar com o Pai, quando ele chama apenas Pedro, Tiago e João. Os demais ali, já tinham praticamente desaparecido, porque a perseguição já estava adiante, né? Tudo estava se apresentando para o momento esperado. Aquele momento de dor, né, de angústia, da vergonha e de todo suplício, né, que Jesus sofreu ali no Getsemane. E o interessante aqui, pastor Marcílio, que toda a palavra de Jesus trazia uma promessa gloriosa, no qual a gente já vai entrar aqui no terceiro subponto. O comentarista diz assim, que Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. Quer dizer, a expressão casa de meu pai tem muitas moradas. Então, Jesus estava dizendo, eu vou, mas vai ter um lugar para vocês também. Eu vou, mas quando vocês terminar, né, a vida de vocês daqui, tem um lugar preparado para vocês. Então, o que Jesus estava querendo dizer, não fique aflitos, não fique temerosos, não fique deprimido, entendeu? Há um lugar que estará reservado para vocês. Isso é o quê? Promessa. E através dessa promessa, Jesus, quando disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava, de fato, Tiago, confortando, né, o coração dos seus discípulos para a perda momentânea que teriam. Porque Jesus
não estaria mais fisicamente com eles, né? Então, na verdade, a alma do homem, Jesus estava profundamente perturbado. Está lá em João, capítulo 12, né, versículo 27. E também capítulo 13, versículo 21, como você mesmo leu, né? Jesus, dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Jesus já estava sentindo a angústia, né? Aquele momento de aflição. Então ele tinha, Jesus, consciência, diz a palavra de Deus, de que no caminho para entregar-se nas mãos dos homens, sofreria ignomínia. Então ali, diante daqueles algozes, Jesus ia sofrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos pecados dos discípulos e de toda a humanidade. Ou seja, vergonha e seria crucificado, né? Ou seja, a ignomínia, a própria vergonha que ele ia passar e depois ele seria crucificado, né? Então esse sentimento de medo, sob forte pressão emocional, envolvia o coração e a mente dos discípulos. Então os discípulos, a maioria deles ali era tudo jovens, jovens, né? Então era notório que eles ficassem preocupados com aquela ação. E é bom a gente frisar aqui que essa promessa de Jesus se estendeu a nós, porque nós, como Igreja do Senhor, nós estamos esperando esse retorno, não é? Nós estamos esperando essa volta de Jesus Cristo. Nós estamos aguardando e nós sabemos que também há um lugar preparado para nós. Por quê? Porque nós também somos discípulos de Jesus. Nós o aceitamos, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, e com Ele nós também iremos morar. E é isso que segura, né, a nossa confiança, é saber que quando a gente partir daqui, pastor Marcílio, tem um lugar também reservado para nós que somos igreja. Graças a Deus. E aqui Jesus reforçando, no versículo 3 ele diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, uma promessa, né, que ele voltará, né? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Todos quantos Jesus ganhou, ele quer que esteja com ele. Então, nesses versículos aqui, 2, versículo 3, quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus ele está deixando claríssimo, né, aos seus discípulos a razão de todo aquele sofrimento que ele iria passar, que seria para o bem dos discípulos e de toda a humanidade. Embora muitos ainda não reconheçam esse sofrimento, essa dor, né, que Jesus passou. Então, o que parecia vergonha, né, o que parecia ignomínia, o que parecia sofrimento, dor, seria para o bem de toda a humanidade, ou seja, seria o que nós classificamos como a vitória sobre o pecado. É como se Jesus estivesse dizendo assim, pastor Marcílio, o que eu vim fazer aqui, a minha missão, não é algo que vai terminar aqui, entre nós, né? Entre vocês que me seguem, mas é algo macro, é algo que vai Glória a Deus, muito além dos pensamentos e das expectativas de vocês, vai atingir todas as gerações que vinham pela frente. Que coisa linda, né? Porque os discípulos, naquele momento, eles estavam pensando que era o fim, muito pelo contrário, né? O que parecia ser o fim, de fato, seria começo de tudo, né? De uma nova vida transformada. Então, o caminho a percorrer seria doloroso, sim. Eles passariam, né, a entender e compreender que o caminho a percorrer seria doloroso, mas o seu fim seria glorioso. Eita, glória a Jesus. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. Quem não tem dúvida, pastor Marcílio? Todos nós, mas nem todos têm coragem, Tiago. A gente observa nesses últimos dias que estamos vivendo, muitos não têm coragem de dirimir, né, suas dúvidas, de buscar esclarecimento. Às vezes temos dúvidas e não buscamos as soluções para elas. E Tomé foi corajoso, né? Não somente neste momento,
Mas quando disseram para ele que Jesus havia ressuscitado, o que foi que Tomé falou? Não, eu não estou vendo, ele ressuscitou, então eu só acredito se eu ver as feridas dele nas mãos. Aí Jesus aparece novamente lá no cenáculo pela segunda vez, né? Paz seja convosco. Aí chama Tomé, e Tomé, Senhor meu e Deus meu, e prostra-se diante do Senhor e o adora, reconhecendo, né, as suas falhas diante de Deus, e a partir daquele momento, né, o incrédulo torna-se um discípulo fiel ao Senhor, como você falou aí, e corajoso, né? Um homem determinado. É importante a gente frisar aqui, até o comentarista ele fala aqui, que na nossa caminhada é comum aparecer dúvidas, né? Porque até então nós somos humanos, e como humanos nós temos esses pensamentos, né, de muitas coisas, muitas questões, então nós nos questionamos muitas vezes. Nós vivemos em construção, em né? construção, isso mesmo. Então, mas o mais importante disso é a gente ter a certeza que nós temos que buscar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a nossa mente ela é liberta através da verdade. Então, quando a gente procura a verdade, todas as nossas dúvidas são sanadas. O que acontece, pastor Marcílio, que muitos cristãos aprenderam a não buscar a verdade, a dar ouvido a que fulano disse, a que ciclano falou, e muitas vezes o que fulano e ciclano falou, na verdade, é uma mentira disfarçada de verdade, que vai gerar dúvida dentro das pessoas. As incertezas. Que já está aqui no segundo subponto aqui do segundo ponto, né? Que são as dúvidas. Essas incertezas, por exemplo, Pedro e Filipe tiveram essas incertezas, né? Como revelado aí pelo evangelista João, né? Que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, para onde ele estava indo, né? No versículo 36, aqui Jesus, no versículo 35 diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, Jesus dizendo, se vos amardes uns aos outros. Jesus ensinando o quê? O amor. O amor, ensinando unidade, né? Ensinando aos seus discípulos que estivessem sempre unidos. Aí disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Olha, uma interrogação. Jesus respondeu e disse-lhe, né? Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Ou seja, depois tu vais para o lugar que eu vou, mas agora não é o momento para vocês. Então, Filipe, no capítulo seguinte, que é o 14, Filipe, no versículo 8, já começa a questionar, né? Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí vem Filipe, né? Também dizendo, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus, ele também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. É isso que nós comentamos aqui. Então, as dúvidas que Pedro teve, Filipe teve, Tomé não entendia o caminho, mostra-nos, Senhor, o caminho. Todos, né, pastor? Todos ali, com certeza, tinha algum tipo de dúvida, queria algum tipo de esclarecimento, porque a gente vê na caminhada de Jesus que sempre ele estava esclarecendo e ensinando alguma coisa, alguma questão. O que é que nós observamos? Todas as vezes que nós queremos que as nossas dúvidas sejam solucionadas, a gente tem que fazer o quê? Questionar, igual Tomé. Questionar. Agora, se nós não questionarmos, nós vamos continuar com essas dúvidas. E Jesus, ele nos deu o ensinamento, o esclarecimento, para que todas as dúvidas fossem sanadas e as incertezas fossem derribadas, para que eles pudessem ter a certeza. Porque certeza de quê, Tiago? Da esperança. Porque a esperança que se vê não é esperança. Então, a verdadeira esperança, né, está na pessoa bendita de Jesus. Então, a esperança, enquanto ela for expectativa, ela não é nem certeza e nem confiança. Então, quando eu transformo a minha expectativa em certeza e confiança, eu passo a ter fé, que é crer no impossível e enxergar o invisível. Então, a partir daqui, tudo que é de incerteza nas nossas vidas cai por terra. Por quê? Porque eu passo a entender, aceitando e crendo nos ensinamentos de Jesus. Tá vendo aí? Você que está nos assistindo, né?
que gosta de escola bíblica dominical, aprenda aí, tá? Não pode ficar com dúvida, não é isso, pastor? É verdade. É o que eu falei no início aqui, Tiago, que a primeira afirmativa, né, de Jesus, aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, escrito por João, que expressava o consolo, né, de Jesus aos seus discípulos, e uma das afirmativas, como uma segunda lição, é justamente isso, né? Jesus revelando nesta passagem bíblica, ressaltando as dúvidas, as incertezas e enganos, né, deparados durante a caminhada que os discípulos tinham ao lado de Jesus. Ou seja, assim como os discípulos que possuíam compreensão, como você falou, uma compreensão limitada acerca do caminho, da nova vida como seguidores de Cristo e da suficiência, né, da graça, semelhantemente, enfrentamos dúvidas e incerteza que tentam comprometer a nossa fidelidade diante de Deus. Então, todos nós precisamos ter, nesse sentido, o cuidado. Que cuidado? Com a vida espiritual. Vai requerer de nós disciplina, foco, para não confundirmos as prioridades e à medida que trilhamos esse caminho, né, que tem seu aspecto na pessoa de Jesus, né, que tem seu aspecto árduo, né, como diz João capítulo 16, versículo 33. Eu quero ler esse versículo aqui, João capítulo 16, versículo 33, que diz assim, que é o último versículo do capítulo 16. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Paulo, né, lá em Romanos capítulo 8, fala, né, claramente, que as aflições deste tempo presente, no versículo 18, né, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Então, esses discípulos aqui não tinham muita compreensão dessa questão, que a glória lá é melhor do que aqui na terra. Amém. Falando do engano, pastor, de Judas Iscariotes, que está lá no capítulo 13 de João, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Como a gente já falou aqui, Jesus, ele mesmo anunciou isso, porque ele tinha a ciência que iria acontecer. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo, quer dizer, fazia parte ali, do colégio apostólico. Isso. Ele acompanhou Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, ele viu o poder, né, de Deus que estava em Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus, assim sendo, traiu. Então, a gente vê que esse fato que aconteceu com Judas lá atrás, acontece nos dias atuais. Pois bem, Jesus, a partir do momento quando ele se revela como o caminho, a verdade e a vida, que leva ao Pai, que ele é o caminho que conduz o homem à salvação e é ele que conduz ao Pai, os discípulos, muitos compreenderam, outros não. Por exemplo, os discípulos que não conseguiram entender o que Jesus estava falando, além de Judas Iscariotes, também nós vimos aqui agora, Tomé, né, Pedro e Filipe. Então, Judas Iscariotes estava nesse grupo que não estava compreendendo as palavras do Senhor. A diferença foi que Judas não procurou esclarecimento. Tomé tirou as dúvidas, Pedro da mesma forma, Filipe da mesma forma, né? Então eles enfrentaram essas incertezas, assim como nós enfrentamos, porém eles buscaram a verdade, enquanto que Judas Iscariotes não aceitava, porque Judas ele queria que Jesus redimisse, né, o reino a Israel, ou seja, que ele veio para reinar para aquele tempo, e Jesus não veio, né, não somente para aquele tempo, e sim para chegar até os dias atuais. Eita, coisa aí boa. Nós observamos que a visão aí, né, como diz o comentarista, do Messias, restringia-se às questões sociais e políticas. Era o pensamento de Judas. Aí Judas, ele pensava que Jesus estava vindo ali naquele momento como um libertador político, social, né, para libertar Israel da opressão dos romanos. E o objetivo do Senhor não foi vir para estabelecer o seu reino
aqui na terra. A prioridade de Jesus não era a que Judas pensava que era, né? Justamente. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. Nosso papo está muito bom, graças a Deus. O terceiro ponto da nossa lição, pastor Marcílio, vai falar sobre o caminho, verdade e vida, né? Já pincelamos bastante sobre eu sou o caminho, mas vamos seguir aqui. Eu quero ler aqui o comentarista. Ele diz assim: como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Jesus quer dizer, Jesus já estava dizendo eu sou, não é? Então não há outro, sou eu mesmo. É a verdade, né, que liberta o pecador, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui nós temos uma relação do tríplice título que Jesus deu a si mesmo, né? Capítulo 14, versículo 6. Então, neste capítulo, Jesus vai mostrar o caminho de acesso ao Pai Celestial numa perspectiva diferente. Então, as dúvidas foram sanadas, né? Em relação aos discípulos, respondido por Jesus. Aí Jesus vai assumir, né, esse tríplice título, né, para assegurar que ele era o que dizia ser. Aí nós vamos encontrar pelo menos 7 vezes Jesus se identificando como eu sou. Nós já passamos por essa lição, né? Todas essas referências estão no Evangelho de João. Está lá no capítulo 6, capítulo 6, versículo 48, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, quando Jesus diz que é o bom pastor, né? Jesus é a porta, e Jesus está mostrando aqui a cada um desses títulos, eu sou, como você falou, vai revelar a característica divina do próprio Mestre, do próprio Jesus. Aí ele diz, eu sou o caminho. Ele é o acesso. Justamente. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo que não estava mostrando apenas um caminho através de algum princípio ou de uma regra estabelecida, como diz o comentador, mas ele estava mostrando a si mesmo, dizendo que ele é o único caminho, né? Jesus nos mostrando o direcionamento, nos guiando no caminho que leva, que conduz ao Pai, porque a sua presença alumia os que estão em trevas. Então ele aqui, Jesus, Tiago, né, pela sua obra expiatória lá no Gólgota, na cruz do Calvário, quando foi rasgado o véu do templo, escancarou o caminho, né, enlargueceu da graça de Deus, mediante o rasgar da sua própria carne ali no Gólgota pendurado, para abrir um novo e vivo caminho que conduz o homem até a eternidade, né, com Deus. Então, todos nós, quando nos deparamos, Tiago, com esse pronome, né, eu, significa, né, que não somos salvos por algum princípio que tenhamos adotado ou por algumas forças espirituais, mas sim pela própria manifestação do Filho de Deus, quando ele diz, o nosso Deus é um ser pessoal e por isso Jesus, ele é a pessoa que nos une indissoluvelmente com o Pai, que é Deus. Então, ele está afirmando que ele é. Lucas 1:79, é bom a gente ler aqui, diz assim: e do céu iluminará todos que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Então é Jesus que nos guia, não é? Pelo caminho também. Então, ele, além de ser o caminho, ele nos mostra a direção que temos que tomar. E além de ser o guia, né, deste caminho, que é único, nós temos também que, quando o homem é direcionado no caminho, ele vai conhecendo o que é a verdade. Então, ele é a verdade. Então, ele é a essência da verdadeira religião, né? Ser evangélico, nós aprendemos. Ser evangélico é ser religioso. Mas nós precisamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. E como verdadeiros discípulos, nós somos servos. E como os servos, nós obedecemos às ordens do Pai, né, através de Jesus, e ele vai nos mostrando a verdade. Olha, Tiago, o irmão do Senhor, né, escreveu em sua epístola que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Olha que maravilha. Ele está lá no capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós estamos vivenciando esse tempo, Tiago, né?
onde o mundo vive em colapso, onde o mundo está vivendo numa corrupção terrível, de engano, de mentiras. Então, nós precisamos, como verdadeiros discípulos, estar o quê? Pregando o evangelho e levando o quê? Aos órfãos, às viúvas, o acalento, né, de todas essas tribulações. E, às vezes, servindo não somente com palavras, né, mas também com obras, né? Embora nós sabemos que nós fazemos as obras porque nós acreditamos na salvação. E pela graça, todos nós, mediante a fé, somos salvos. Então, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que o homem não se glorie em si mesmo. Então, aqui nós percebemos, né, quando ele diz assim, ó, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, aqui, né, nós temos aqui Jesus citando, né, o Antigo Testamento. Então, abriu-se o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui, antes de subir ao Pai, ele fez a promessa de que seus discípulos receberiam o Espírito de revelação da verdade para compreenderem as Escrituras sagradas, né? Estando ainda com eles, Lucas registrou isso que eu acabei de ler aqui, no capítulo 24, versículo 44 e 45, né? Para os seus discípulos. Jesus, como o senhor falou, é a verdade, né? Eu sou a verdade, ele mesmo falou. A gente sabe muito bem que no presente século, né, onde a gente está inserido, existem muitas falsidades, né? Existe muita falsidade, existe muita mentira, mas aqueles que abraçam a verdade, que é Jesus Cristo, que vive através dessa verdade, não se mistura com essas mentiras, com essas falsidades que estão por aí, que muitos estão andando, né, caminhando por elas. Mas graças a Deus, nós que temos a mente de Cristo, nós não nos embaraçamos com essas coisas. Por quê? Porque temos na nossa mente a verdade, a verdadeira verdade, a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que mostra o caminho. João capítulo 14, versículo 7 diz assim: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Quer dizer, Jesus estava dizendo, quem conhece a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. Aí foi aí nessa palavra que Filipe, né? Ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí quando Jesus disse para Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, é interessante, né? A infantilidade dos discípulos não terem a certeza. A incerteza tomava de conta, mas a certeza carimbava o quê? O conhecimento de Jesus como o verdadeiro Deus, o encarnado, que veio para dar a sua vida em resgate dos discípulos e de nós e de toda a humanidade. Além de verdade, ele também é a vida. Eu sou a vida. Só lendo aqui o terceiro e último subponto do terceiro ponto, que a gente o senhor já falou também. Diz aqui, a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital. É bom a gente abrir um parêntese para esclarecer isso aqui, porque quando Jesus falava de vida, ele não estava falando da vida física, ele não estava falando da vida humana, né, como a gente entende, coração batendo, não. Jesus estava falando da vida eterna, de vida após a morte. Ele, nessa passagem, Tiago, só complementando e endossando, né, Jesus não está se referindo à vida da alma humana, e sim à vida que se opõe à morte, porque só Cristo pode dar vida eterna, né? João, capítulo 3, versículo 16, nos diz isso. Então, o que é que nós compreendemos aqui? Que aquele cidadão que reconhece Jesus Cristo como o único caminho recebe também a verdade. E ao receber essa verdade, ele submete-se a ele, a Jesus, pela fé, recebendo a vida eterna. Ele estava falando de
da morte espiritual, né? Vida Justamente. eterna. O espírito, estava falando do espírito. Porque o espírito, a gente sabe muito bem que o espírito, ele não morre. Ele é eterno. Todo ser humano, quando morre, seja ele cristão ou não, Deus recolhe o espírito. Porque o espírito é o fôlego da vida. E quem deu ao homem foi Deus. Mas a questão aqui, né, pastor Marcílio, para você também entender, a questão aqui é que o espírito, ele vai ter que ir para algum lugar. E esse lugar vai determinar se vai ser um lugar de vida ou um lugar de morte. Pois bem, a Bíblia diz claramente lá o espírito volte a Deus, Eclesiastes, né? E o espírito volte a Deus que o deu, né? E o pó, né? A terra que o deu. Então a condução do espírito Deus toma para si. Agora a alma, essa sim, nós precisamos zelar dela. Nós temos dos nossos sentimentos, das nossas vontades, porque nós precisamos preservar a nossa alma, principalmente. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, né? No capítulo 5, ele diz que eu e você, nós precisamos o quê? Conservar. Né? Conservar, por exemplo, você quer conservar uma carne, você vai fazer o quê? Você vai colocar sal nela, vai colocar temperos, né? Para que ela esteja bem preparada, né? Então, eu preciso o quê? Conservar o quê? Meu corpo, alma e espírito? Não. A Bíblia diz, conservar espírito, alma e depois o corpo. Então, quando eu conservo espírito e alma... Existe uma prioridade aí, prioridade. Né? Eu não devo conservar corpo, alma e espírito. É o contrário. Espírito, alma e corpo. Porque a matéria por matéria vai voltar ao pó. Né? Mas a alma, ela será conduzida, né, a uma eternidade com Deus. E o espírito volta para Deus. Pastor Marcílio, vamos agora para a conclusão. E vamos na conclusão aqui do próprio autor, né, da lição, que diz assim: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com ele. É o que nós compreendemos e aprendemos aqui, né? Que a verdade ela é absoluta, como também ela é universal. A verdade em Cristo Jesus como absoluta, ela é definitiva, ela é incondicional, ela é imutável, ela é conclusiva nas nossas vidas. E a verdade como universal, ela é verdadeira para todas as pessoas. Então, verdade como universal, em todas as situações e em todos os tempos, ela é verdadeira. Amém, pastor Marcílio. Deus abençoe a tua vida, você que está aqui conosco, né, até agora, chegou até o final da lição. Pastor Marcílio, obrigado mais uma vez. Estamos sempre aqui, Evangelista Tiago, para juntos aprendermos a palavra do Senhor e queremos agradecer, né, a todos vocês que estão nos dando o privilégio e se inscreva no canal, curta, comente, né, será uma honra para nós aqui responder, né, as suas dúvidas e incertezas. Amém, pastor Marcílio. E a próxima lição vai falar sobre a promessa do Espírito. Que bênção, né? A lição de número 10. Então, você já fica ligadinho aí, ativa o sininho, que logo, logo a gente estará aqui, pastor Marcílio, falando dessa maravilhosa lição. Glória a Deus. A promessa do Espírito. Então, vamos encerrar, como de costume, com oração, pastor Marcílio. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra, Senhor. Agradecemos por esse ensinamento maravilhoso. Tu continuas sendo a verdadeira esperança para toda a humanidade. Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E em Ti todos os seres humanos precisam entregar, depositar, reconhecer essa verdade absoluta, reconhecer também que Tu és o Cristo, Filho do Deus, que foi encarnado para morrer em nosso lugar, nos dando o perdão. Te agradecemos em nome de Jesus, meu Deus, hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos amém.